e foi acoplado à Secretaria de Desenvolvimento e Economia do Mar, ou seja, outras secretarias estão vindo por aí no âmbito municipal, mas aí a secretária, a primeira, originária, genuína da Economia do Mar municipal, vai falar para vocês o que o Salvador está fazendo. Por favor, secretária. Bom dia a todos e a todas, né? Quero agradecer o enorme convite, a alegria de estar aqui, agradecer a Robson, né? Agradecer a Renato. Quero saudar aí a deputada, né, que é importantíssimo esse apoio, né, do Legislativo, das nossas ações. E vou contar para vocês um pouquinho, né, do que é a SEMAR. E com mais orgulho ainda, né, chegando e vendo a dimensão, né, desse seminário, desse trabalho. Né, agradecer aí ao prefeito, né, parabenizar o prefeito Quaquá e o vice-prefeito Joãozinho por estar nos recebendo e por estar trazendo essa pauta tão importante, né? Ver que o Brasil todo hoje conversa, por mais que estejamos um pouquinho atrasados, essa conversa já devia estar sendo feita, né, bem antes, mas é muito bom a gente perceber que estamos dentro de um contexto onde todos estamos olhando o Brasil na frente do mar. Falar um pouquinho da economia azul em Salvador é muito importante ressaltar para vocês que esse tema já vem sendo trabalhado dentro da Secretaria de Cultura e Turismo há bastante tempo, desde a gestão do nosso ex-prefeito ACM Neto, e depois na primeira gestão do prefeito Bruno Reis, esse tema foi dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi traçado que a economia azul é um pilar, é um novo pilar, na verdade, da nova matriz econômica da cidade. Então, a partir do momento que a gente pauta dentro do nosso planejamento estratégico, dentro de todos os nossos indicadores, que a economia azul é uma nova matriz econômica, a gestão se integra de uma forma mais forte para que a gente olhe a economia azul de uma forma em todos os subsistemas da gestão. E aí foi, agora na segunda gestão, criada a Secretaria do Mar. Nós viemos do mar, né, falar aí com orgulho da Baía de Todos os Santos, isso lá com Américo Vespúcio em 1501, depois em 1509, Caramuru, nosso primeiro português interlocutor, então toda a nossa história, 1549, tudo nosso vem do mar. Né? Salvador, realmente, ela é berço, né? Ela é a capital aí da Baía de Todos os Santos. Como vocês podem ver nessa foto, nós somos uma península entre o Oceano Atlântico, que a gente fala do mar aberto, né? Onde fica ali toda a parte na nossa, né, ali, antes da costa, e a Baía de Todos os Santos. Sendo que a Baía de Todos os Santos, ela é composta por 18 municípios e tem mais de 3 milhões de habitantes, sendo Salvador, né, o maior município e aí eu já vou começar um pouquinho, já despertar em vocês a responsabilidade que Salvador tem perante aos outros municípios de estar desenvolvendo a cultura do mar em todos esses municípios, pensando muito mais numa política de Estado do que uma política de governo. Então, a gente não entra aqui no aspecto partidário, a gente realmente chega dos municípios com toda a tolerância, enfim, toda a questão de pensamento bem municipalista, de desenvolvimento mesmo, pensando na importância que é congregar esses 18 municípios em prol do desenvolvimento econômico e social da Baía de Todos os Santos. Com muito orgulho, né, fomos abençoados de ser a capital da Amazônia Azul. Isso já interiorizamos, já temos isso de uma forma muito clara. E o porquê? Porque temos a segunda maior baía navegável do mundo. As características da Baía de Todos os Santos, ela transcende todo um olhar, não só pela sua beleza, mas pela facilidade das suas características. Então, a sua temperatura, o seu calado. Então, termos um porto que hoje é um dos portos
federais e também os portos privados, que mais se desenvolvem e crescem no Brasil. A gente consegue estar operando ao mesmo tempo, em função do nosso calado, na Baía de Todos os Santos, que é de 16 metros, a gente consegue estar operando 2 navios ao mesmo tempo. Então isso faz com que a nossa economia, a nossa logística integrada, porto, cidades, porto, empresa, empresa, porto, faz com que isso facilite bastante. Eu gosto muito dessa mandala, onde eu trago aí para vocês o que está acontecendo dentro da nossa secretaria. E aí a gente perpassa por políticas públicas. Nós temos um olhar muito forte sobre a geração de emprego e renda, sobre a questão da cultura do mar e a proteção do meio ambiente. Então, esses aspectos são as nossas premissas básicas. Quais são as nossas responsabilidades? Nós temos a responsabilidade por toda a parte de pesca e marisqueiras. Então, hoje a gente tem aí o desafio de buscar dados sobre a pesca. Se vocês fossem me perguntar, secretária, quantos pescadores tem hoje em Salvador? É um desafio eu lhe responder isso. Então, a falta de dados é algo que tem me preocupado bastante e é algo que a gente precisa prover para que a gente seja eficiente na nossa gestão. A parte de qualificação de pessoal, nós temos hoje na Prefeitura de Salvador um programa chamado Treinar para Empregar, onde na primeira gestão do prefeito nós qualificamos, eu era inclusive a gestora desse programa, antes de me tornar secretária, onde nós treinamos mais de 60 mil pessoas e onde nós temos uma trilha náutica. Essa trilha náutica foi feita baseado numa pesquisa de que carreiras náuticas estão crescendo em termos de demanda, mas não tem profissionais qualificados. Então, nós já treinamos 400 pessoas nessas carreiras, desde mecânicos náuticos, de capotaria, eletricistas náuticos, enfim, toda a parte do que envolve esse ecossistema de barcos náuticos, não só de turismo, mas também de desenvolvimento econômico, a gente qualifica em Salvador. Para o segundo mandato, a gente tem como premissa qualificar 1.000 pescadores e marisqueiras dentro do contexto de empreendedorismo náutico e mais 1.000 carreiras, 1.000 vagas de carreiras náuticas até o final do segundo mandato. Uma preocupação para que esse desenvolvimento econômico e social aconteça na nossa cidade. Estamos aí investindo em toda uma infraestrutura náutica, reestruturando, reformulando os pias, os atracadores da cidade, trazendo nova marina municipal, trazendo toda uma capacidade de investimento, de trazer um melhor ambiente de negócio para a cidade, no sentido da gente atrair investidores para novos estaleiros, novos negócios da área náutica. Então, nós estamos realmente olhando esse ambiente econômico, do que a gente consegue para estar atraindo isso. A questão dos dados, indicadores, a gente está mergulhando cada vez mais. A oportunidade de negócio, essa captação de investimento dentro do próprio centro do comércio. A gente tem já uma facilidade de estar provendo redução de IPTU, pensando em negócios que vão se implantar dentro do nosso centro da cidade. Isso é um programa chamado Renova Centro, e a gente está cada vez mais trazendo melhorias para captar novos negócios na náutica. A questão de atrações e atividades, estamos cada vez mais participando e colaborando com todos os eventos dos esportes náuticos. A Prefeitura participa e a SEMAR capitaliza nisso em relação a apoio, não só apoio logístico, mas de apoio financeiro. Hoje nós temos o Boat Show, que acontece aqui no Rio, em São Paulo, Brasília. Hoje a gente já está na segunda versão acontecendo em Salvador. Estamos trazendo uma regata internacional
que é a Mini Transat, que vem de La Rochelle para Salvador. São 90 barcos que nós estamos trazendo, e isso movimenta a economia. Temos roteiros turísticos com todo esse apoio desses 18 municípios que tem a Baía de Todos os Santos. A gente está provendo para que esse turismo tenha uma pernoite, né, aumente a sua pernoite nessas cidades, e aí estamos colaborando nesse sentido. Então, digamos que essa mandala traz os principais desafios, e a Escola Azul, que é toda uma estrutura do governo federal, e nós estamos aí cada vez mais tentando, junto com a Secretaria Municipal, que é o ensino fundamental em Salvador, a gente está trazendo a Escola Azul para fazer acontecer na nossa cidade. Trazer algo que todos nós sabemos, né, da importância da economia azul. 95% do nosso comércio exterior brasileiro é realizado pelo modal marítimo. 50% do nosso oxigênio vem através das algas. Então, a gente cada vez mais em Salvador tenta influenciar não só a gestão, mas nós trabalhamos dentro de 4 pilares. E dentro desses 4 pilares, a gente tenta integrar a importância da cultura do mar, que é o pilar da sociedade civil organizada, que é o pilar da gestão pública, que é o pilar da gestão privada e o pilar da academia, que hoje nós estamos muito bem representados com o Senai Cimatec, que vem gerando uma revolução em termos de pesquisa científica em Salvador. Eu costumo dizer, eu sou oriunda da iniciativa privada, tive a oportunidade sou da área de recursos humanos, tive a oportunidade de trabalhar na Embraer. Então eu costumo dizer que o ITA está para a engenharia aeronáutica, assim como o Senai Cimatec está para a engenharia naval. De acordo com a SDE, a gente pode pensar aí em números, que isso, quando a gente pensa nesses números, a gente pensa por que estamos ainda com um olhar de crescimento na economia do mar. A gente imagina que são até 3 trilhões de dólares até 2030, gerando aí 4 milhões de empregos. A gente pode pensar que entre 9 e 10 investidores estão interessados a financiar os negócios do mar. Hoje, 20% do PIB brasileiro resulta do mar, 80 bilhões de reais é o PIB da Bahia em relação a isso. Então aí é uma economia pulsante. Pensando em Salvador, a gente já está aí entre o terceiro PIB maior, é a economia do mar, 2,8 representa o PIB de Salvador. A gente estudou, e quando a gente fala esse número, isso é real. São 52 possibilidades de negócio do mar. Em Salvador, a gente está presente nessas 52 possibilidades. Eu não vou entrar em todas, mas a gente tem possibilidades dentro da infraestrutura náutica, dentro do transporte náutico, indústria e energia, pesca e produção alimentar, turismo, esporte e lazer. Nós estamos presentes em todas essas 52 oportunidades. Temos a indústria do comércio diversificado. Hoje, o metro quadrado mais valorizado de Salvador é a questão que está com a vista para o mar. Então, impacta no mercado imobiliário, o meio ambiente sustentável. Então, realmente, esses negócios estão presentes na nossa cidade de uma forma muito pulsante. Cultura, pesquisa e educação, a questão da gastronomia e o comércio de praia, a questão da segurança. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os projetos que estão em execução na nossa cidade. Nós temos o mergulho, então, além da capital da Amazônia Azul, a gente poderia ter a honra de ser, eu vejo que Fernando de Noronha tem essa capacidade de estar aí, né, pulsando a questão do mergulho, mas Salvador também poderia ser a capital do mergulho. Hoje nós temos uma facilidade de mais de 11 pontos de mergulho
vindo da areia. Então a gente não precisa de um barco para mergulhar. A gente tem fortemente esses pontos de mergulho de uma forma muito clara. Nós temos, além disso, voltando ali para o mergulho, nós temos 152 embarcações de naufrágio. Então imagine que todo mundo pensa, eu já ouviu falar que tem um ferry-boat. Não, não é o ferry-boat só que naufragou. Nós temos 152 embarcações do naufrágio em Salvador. Dentro dos esportes náuticos, como toda cidade, nós temos nossos heróis, né, campeões olímpicos que nos representa. Temos Aleixo Belov como velejador, temos a Ana Marcela na natação, o Isaquias como canoísta e o Alan do Carmo, grande nadador. Temos o saque náutico, que esse é um grande case de sucesso, onde a gente já recebeu mais de 1.500 velejadores e em 43 nacionalidades. O que é o saque náutico? Antes, um velejador internacional, para chegar em qualquer cidade, ele fica praticamente 3 dias para que ele tenha a sua documentação legalizada, para que ele possa pernoitar. O saque náutico, ele recebe esse turista, esse velejador internacional, e em apenas 3 horas, a gente tem dentro do saque náutico a Polícia Federal, a Receita Federal, onde a gente desburocratiza toda a documentação. Então, isso aumentou, praticamente triplicou o número de velejadores internacionais que nos visita na nossa Baía de Todos os Santos. As regatas internacionais, né, como eu falei, a gente vai estar recebendo em 2027 a Mini Transat. Estamos aí com todo um trabalho em parceria, quero agradecer aí a enorme parceria que hoje a gente tem com a Marinha, Capitão dos Portos. Hoje vocês vão logo, vai ter aí uma mídia forte, daqui a mais ou menos 30 dias, a gente vai estar balizando o Porto da Barra, que é conhecido hoje como uma das maiores praias mais bonitas do mundo. Então, a gente vai estar balizando para evitar, né, essa questão da movimentação de lanchas e jet ski. Então, é algo que o prefeito está com bastante uma postura muito preocupada dessa questão da segurança dos banhistas. Nós já tivemos alguns acidentes e queremos nos prepararmos para o verão nesse sentido. Temos uma arqueologia subaquática, como eu falei. Nós temos sítios arqueológicos de uma enorme dimensão. Então, realmente, o que a gente pode dizer é que é muito rico o que está submerso em Salvador para conhecer. Isso está sendo muito explorado, inclusive com a parceria da Universidade Federal. Como eu falei, são 153 total de naufrágios documentados. Então, temos aí exploração, realmente, para quem gosta do mergulho, é algo com grande potencial. Temos uma galeria de arte subaquática, um projeto que está sendo desenhado e acredito que em 2026 a gente já vai estar inaugurando, onde em vários locais do mundo isso acontece. Lá na Baía de Todos os Santos, nós vamos trazer essas estátuas, né? Aí é uma estátua que a gente vai trazer as mulheres de Jorge Amado. Então, é mais um ponto, Gabriela, onde a gente vai estar trazendo mais um ponto turístico. A gente realmente acredita nesse potencial de mergulho em Salvador. Para finalizar, a gente pensa que dentro daquela mandala, né, que eu coloquei para vocês, que a gente atua como advocacy e uma atuação muito integradora em todas as secretarias do município, olhando desde porto, a pesca, ao desenvolvimento social, à educação, ao turismo sustentável. A gente tem a grande missão, que é dar, né, bons ventos para os nossos velejadores e navegar no oceano de oportunidade, que é a Baía de Todos os Santos. O oceano precisa estar não só na cabeça, no coração, mas na alma dos soterapolitanos e mostrar isso, o nosso potencial para o mundo. Então, quero agradecer, poder compartilhar um pouco do que a SEMAI em Salvador vem fazendo
e nós estamos à disposição, aberto a todos vocês, para que venham conhecer a Baía de Todos os Santos.